O deputado Coronel Crisóstomo manifestou-se sobre a votação na Câmara dos Deputados que acatou a prisão de um parlamentar a mando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O deputado declarou que votou contra a prisão, pois o julgamento não era sobre os excessos cometidos por Daniel Silveira, e sim sobre a liberdade de falar e a autoridade do parlamentar dentro do parlamento. Coronel Crisóstomo explicou: a Constituição reza que todo parlamentar deve ter pleno direito de fazer uso da palavra. Assista. Olá, Rondônia! Olá, Brasil! Quero tratar neste momento sobre a votação de manter a prisão do deputado Daniel Silveira ou não. Eu votei não manter a prisão do deputado Daniel Silveira e segui a orientação do líder do PSL. Por que votei não? Porque o julgamento hoje na Câmara dos Deputados não era sobre o excesso do deputado Daniel Silveira. Não foi aquilo que ele falou contra um ministro do STF, mas sim da liberdade de falar, da autoridade do parlamentar dentro do parlamento. Foi por isso que eu votei para ele não permanecer preso. E outra coisa, qualquer parlamentar que estivesse sentado no banco de réus, a exemplo do deputado, eu manteria o meu posicionamento de não manter esse parlamentar preso, porque seria cercear a autoridade do parlamento de não dar voz para o parlamentar. A Constituição reza que todo parlamentar deve ter pleno direito de fazer uso da palavra e uso de tudo aquilo que ele pode para apresentar os seus pareceres. Portanto, senhores, eu gostaria de apresentar o porquê eu votei não a prisão do parlamentar Daniel Silveira. E dessa forma, eu quero dizer a Rondônia e ao Brasil que me mantenho muito tranquilo pela minha manifestação. A exemplo de muitos juristas, talvez a maioria, condenaram a prisão da forma que foi feita do deputado Daniel Silveira. E assim eu encerro o meu pronunciamento na minha live nesta sexta-feira. A todos, um forte abraço, até a próxima oportunidade. Excelência, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria primeiro de informar que vou dividir o meu tempo na tribuna com a deputada Carla Zambelli e quero externar nesse momento, presidente, uma intensa tristeza a despeito de toda a consideração e de todo o respeito que tenho por todos os líderes e por todas as bancadas aqui na Câmara, mas vejo o painel dessa maneira, a orientação que verdadeiramente ataca as prerrogativas deste parlamento, né, quando vejo a quantidade de sim disposta nesse painel, realmente de entristecer o nosso coração, porque sabemos que nesse momento milhões e milhões de brasileiros estão se sentindo violentamente traídos, porque a sua capacidade de representação, a vontade que eles têm de enxergar em nós parlamentares a possibilidade de defender aquilo que eles não podem por não terem imunidade material. Quando tem certeza, eles olham para esse painel, eles veem que, infelizmente, nesse momento, a Câmara dos Deputados não está defendendo aquilo que lhe é mais sagrado, que é a possibilidade de um deputado representar o seu eleitor. Quantas vezes nas ruas, tenho certeza
cada deputado aqui e cada senador ouve, pelo amor de Deus, fale aquilo que eu não posso falar, porque se eu disser eu serei preso. E nesse dia nós estamos violentando esse aspecto, aquilo que é mais sagrado, que é a possibilidade de nós emitirmos palavras, opiniões e votos. Eu quero dizer, senhor presidente, que exatamente nesse dia, isso é uma coincidência daquelas que a gente vai se lembrar para o resto da vida, a minha turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras completa 27 anos da entrada nos portões da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E eu cito esse fato nesse momento para dizer que o precedente histórico que o deputado Marcel Van Hatten, na sua brilhante manifestação aqui, trouxe para o plenário, é um precedente que merece ser um pouco mais bem esclarecido, e é claro que o tempo não permitiu que o Marcel fizesse naquele momento, mas quando o deputado Márcio Moreira Alves, naquele momento, dia 2 de setembro de 1968, proferiu nesse plenário um discurso duro, que pedia para as esposas, para as namoradas dos cadetes e dos jovens oficiais do Exército, em forma de protesto, pedia para que elas boicotassem os relacionamentos com os militares. Eu tenho certeza, eu que fui militar do Exército Brasileiro por 21 anos, o quanto que isso feriu o coração do presidente Costa e Silva naquele momento e de todos os militares, oficiais, sargentos, cabos soldados das Forças Armadas. Naquele momento, então, o presidente da República fez uma representação para essa Câmara dos Deputados, pedindo para que abrisse o processo criminal contra o deputado Márcio Moreira Alves. E, por 241 votos a 146, essa Câmara dos Deputados, mesmo num período em que o governo era um governo forte, mesmo naquele período que é muito criticado por muitos que agora votam sim, mesmo naquele período, a Câmara dos Deputados manteve intacta a inviolabilidade parlamentar e não permitiu que o Executivo processasse aquele deputado pela sua fala. E mesmo 94 deputados que compunham a base do governo, contrariando a orientação do governo, votaram pela defesa daquilo que, repito, é mais sagrado para a democracia brasileira, que é a possibilidade de um parlamentar defender o seu ponto de vista de maneira livre, espontânea e de maneira que os seus eleitores possam se sentir identificados com aquilo que ele diz. Eu quero reforçar também, presidente, já quase terminando a minha fala e passando para a deputada Carla Zambelli, da tristeza que vejo também como advogado, ver o direito sendo categoricamente vilipendiado. Não há flagrante no crime ou nos crimes de que é acusado o nosso colega deputado Daniel Silveira. E também é um ataque frontal ao direito, transformar todos os crimes, ou 90% dos crimes previstos no Código Penal e em nossas leis penais extravagantes, em crimes inafiançáveis. Quando nós sabemos que a Constituição Federal discrimina taxativamente quais são os crimes que merecem ser, em abstrato, caracterizados como inafiançáveis. Estamos falando do crime de tortura, de racismo, do crime de tráfico de entorpecentes, do crime de grupos armados contra a democracia. E nenhum dos crimes que são imputados ao deputado Daniel Silveira são caracterizados na Constituição Federal como inafiançáveis. Da mesma forma, temos que dizer que o inquérito no seio do qual foi determinada essa prisão foi caracterizado pela própria Procuradoria-Geral da República, em diversas oportunidades, como um inquérito frágil, um inquérito que detém pouco amparo em nossa Constituição e nas leis. E é nesse sentido, presidente, que eu reforço, passando já a minha palavra para a deputada Carla Zambelli, dizendo que ainda há
espaço para que os deputados mudem seus votos e sigam aqueles poucos partidos que orientaram pelo não, para que a gente possa ter um parlamento altivo, para que a gente possa ter um parlamento que efetivamente represente a população brasileira, principalmente porque tenho certeza absoluta, os milhões e milhões de brasileiros que estão nesse momento nos assistindo irão checar deputado a deputado de que forma cada um de nós se pronunciou nessa noite. E cada um certamente levará para as próximas vezes em que formos confrontados com as urnas o peso desse voto. E é por isso, presidente, que eu apelo mais uma vez para que os deputados votem não ao parecer e passo a palavra à deputada Carla Zambelli. Boa tarde, presidente. Agradeço ao deputado Major Vitor Hugo pela cessão do tempo dele. Gostaria de fazer um apelo aqui aos parlamentares que deixem a ideologia de lado nesse momento e votem não pela ideologia do Daniel, mas por nossas prerrogativas. Esse painel que a gente vê aqui não está em consonância com o clamor das redes sociais, do povo brasileiro, do que eles têm dito a respeito dessa prisão. O povo brasileiro quer a liberdade de Daniel Silveira. Nós somos representantes do povo, senhor presidente. E esse povo quer que nós continuemos falando por eles. Nós temos uma procuração do povo brasileiro. Essa procuração pede que nós continuemos falando com nossa plena imunidade parlamentar. Evelyn Beatriz Hall disse certa vez, que inclusive essa frase foi atribuída a Voltaire, mas foi Evelyn Beatriz Hall, disse: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o seu direito de dizê-la. Inclusive, nessa mesma sessão em que nós votamos pela possível liberdade de Daniel Silveira, eu fui chamada de fascista, indiretamente por uma parlamentar, mas defenderei o seu direito de dizê-la. Pode me chamar do que quiser, porque vocês têm imunidade parlamentar, nós temos imunidade parlamentar e nós temos que lutar por essa prerrogativa. E a pessoa que me chamou de fascista hoje pede para que Daniel Silveira continue preso. Daniel Silveira não é um criminoso. O pós-doutor Diago Botino, pós-doutor por Colômbia, pela Universidade de Colômbia, disse o seguinte, entre aspas: os crimes são instantâneos, não são instantâneos, e são instantâneos e não se esgotam no momento que a pessoa fala. Os crimes são instantâneos e se esgotam no momento em que a pessoa fala. Não é porque um vídeo está no ar que é uma continuidade na prática do crime. A doutora Tameia Danelon, jurista e procuradora, também atentou para o fato de que, durante uma investigação, um juiz não pode, de ofício, no âmbito de um inquérito, inclusive inconstitucional, determinar a prisão de uma pessoa. Senhores, eu os rogo para que votem com suas consciências. Aquele painel não representa a vontade popular. Cada um dos deputados pode votar com sua própria consciência e não necessariamente com a vontade do seu líder. Votem com as suas consciências, senhores, e não pensando na ideologia de Daniel Silveira, mas pensando nas nossas prerrogativas, que podem estar muito frágeis diante do dia de hoje, um dia histórico que a população brasileira está vendo pela internet. Muito obrigada.